Finalmente eu reli esse livro maravilhoso, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Sim, esse livro aqui é uma fábula, uma das fábulas mais conhecidas da literatura mundial, e que ele faz uma alusão, uma crítica um pouco ácida do regime totalitário lá na União Soviética. Esse livro ele escreveu em meados dos anos 30 e teve uma repercussão imensa. Antes dessa repercussão, ele tentou inúmeras vezes publicar em algumas editoras e muitas rejeitaram, até que uma aceitou ali, que tinha um viés ideológico diferente. Então ela conseguiu ele conseguiu publicar, e daí teve estouro no mundo, né? Então, em plena ali, a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, foi o período que foi publicado este livro. A Revolução dos Bichos eu li há muito tempo atrás, acho que mais ou menos faz uns 10 anos que eu li A Revolução dos Bichos, e até comentei isso no Instagram, que até nos stories lá, que não me seguem, me seguem, porque sempre eu tô comentando coisas lá. Então lá nos stories eu comentei sobre essa releitura e o quanto ela me impactou de forma diferente. Essa leitura hoje ela não me impactou tanto quanto naquela época, enfim, mas ela me impactou de uma forma diferente e me sensibilizou de uma forma bem diferente daquela época, até por causa dos conhecimentos a mais que eu tenho sobre a Revolução Russa, sobre os acontecimentos que ocorreram lá. E isso me chamou muito a atenção ao ler A Revolução dos Bichos, reler, né? E aqui vai contar a história, antes de tudo, né? Vai contar a história dos bichos, né? Dessa revolução. Ali naquela fazenda, né? Na fazenda, na granja solar. E os bichos estavam descontentes pelos donos ali, pelo fazendeiro, né? Ali, o Sr. Jones. E que ele estava meio que entregou ali as moscas, toda a granja, e tinham alguns estavam com escassez de comida, ele chegava muito bêbado, e aquela coisa estava um pouco decadente ali, a granja, nesse contexto aqui. Logo que a gente encara esse livro, a gente vê logo o contexto que estava a fazenda. E com esse descontentamento surgiu essas ideias ali na granja, de a granja ser comandada pelos próprios bichos, os bichos trabalharem e produzir seu próprio alimento, enfim, todo esse contexto. Tudo isso partiu de uma ideia de um porco bem antigo aqui, bem velho, que acabou morrendo logo nos primeiros capítulos. Ele conta que teve um sonho e que os bichos eram libertos, eram produzir seu próprio alimento. Era uma coisa meio que sem o comando do homem, né? E aqui tem até um comparativo que a gente pode ver, que eu vou citar depois, esses comparativos de cada personagem desse romance, que eu acho que é bem interessante contextualizar um pouco com essa questão da Revolução Russa. Mas enfim, então tem todo esse contexto ali, e surgiu aqui podemos dizer, dois líderes, né? O Bola de Neve e o Napoleão, que são porcos, e eles se autoproclamaram ali meio como se fosse o presidente, podemos até dizer ali, um comandante, um chanceler, enfim. Eles comandaram tudo ali por eles serem mais inteligentes. Alguns porcos sabiam ler e outros escrever, então eram porcos inteligentes ali, e perante todas as outras espécies de animais eles sobressaíam. Então daí começou toda essa movimentação ali, e para ocorrer essa grande revolução. E no belo dia eles conseguem sim expulsar os humanos ali, o Sr. Jones e alguns empregados da fazenda, e ali eles tomam conta da fazenda. E aí começa o grande movimento, né, que eles chamam, que até o George Orwell chama aqui de animalismo, que é uma alusão ao socialismo soviético. E é bem interessante isso, porque o George Orwell começa a construir ponto a ponto aqui dessa fábula, onde o próprio Orwell dizia que queria construir uma fábula, um texto onde todos pudessem compreender como era o socialismo ali na União Soviética, naquela época ali, e que fosse de fácil compreensão e de fácil tradução. E até isso está no pós-fácil,
pelo Christopher Richards, ele até explica um pouco sobre isso. Então aí ele começa a construir toda essa ideia, todo aquele arcabouço da ideia do animalismo, e os animais a priori eles ficam bem empolgados com todo o seu trabalho, produzindo bem, a fazenda vai bem, mas num certo ponto vai ocorrendo muitas divergências, até porque esses dois líderes ali, tanto Bola de Neve quanto Napoleão, eles têm pensamentos diferentes. Napoleão é um pouco mais autoritário, é um pouco mais com pensamento, a gente até pode dizer, meio um pensamento ditatorial, e é bem mais extremista em relação ao Bola de Neve. E isso mesmo foi bem interessante, esses dois líderes, porque é a minha comparação com o Napoleão. Ele tem uma figura ali do Stalin, e já o outro, que seria que é o Bola de Neve, ele tem um pensamento mais brando sobre aquilo tudo, e com certeza era a questão mais de ajudar os animais, enfim. Mas é caracterizada pela figura do Bola de Neve, o Trotsky, né? Que no fim das contas, por essas divergências que ocorreram, o próprio Napoleão expulsa o Bola de Neve, que é o Trotsky, expulsa, por achar que está traindo ali o movimento, traindo a fazenda, traindo o movimento ali do animalismo, e com isso meio que traindo a nação, né, a pátria deles ali. É bem interessante, tem todos esses personagens, e daí começa toda a construção de toda essa ideia do socialismo, e ele faz toda essa crítica, tanto que ele utiliza vários elementos, isso é muito rico, é um livro bem curtinho, mas traz todo esse argumento, essa crítica sobre o socialismo soviético. É uma coisa bem interessante sobre os animais. Aqui tem inúmeras espécies. Aqui ele caracteriza, um exemplo, ele caracteriza a sociedade burguesa ali com as ovelhas. Tem os cavalos que são os que trabalham mais, que tem uma força braçal maior, que é praticamente ali os serviçais, o proletariado em geral, né, que trabalham ali para manter toda essa máquina lá, e é muito interessante isso. E depois disso há inúmeras revoluções ali dentro desse movimento, dessa fazenda, e é bem conturbado, porque ocorre os humanos querer retornar, e enfim. Uma coisa bem interessante, que voltando um pouco para o início da história, até tem aqui no pós-fácil, que o George Orwell queria caracterizar a monarquia, né, podemos até dizer ali os Romanov, através do dono da fazenda, o Sr. Jones, né? A monarquia estava em decadência, então aí mostra toda essa questão através desse proprietário da fazenda, do Sr. Jones, e essa decadência da monarquia e a ascensão desse movimento, né, em que estava em descontentamento com a monarquia, e por inúmeras coisas aqui que eu não vou dar detalhes, que vocês precisam ler. Mas enfim, aí continuando essa história toda, no fim das contas, acontece muita coisa, e dessas coisas que acontecem, acaba castigando as pessoas ali, né? Aliás, os animais que aderiram a esse movimento. Tanto que no início do livro, no início dessa revolução, existiam uns mandamentos, que até vou ler aqui para vocês, que é muito interessante, que diz assim, são os 7 mandamentos do animalismo, que diz assim: qualquer coisa que andem sobre 2 pernas é inimigo, ou seja, se referindo aos humanos. 2. O que anda sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo, ou seja, os animais. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. E 7. Todos os animais são iguais. E aí você vê que ao longo do romance, aliás, ao longo dessa fábula, a gente pode ver claramente
a desconstrução, a quebra, aliás, de todos esses mandamentos. Inclusive pelo próprio comandante ali, pelo próprio Napoleão, que é o senhor que comanda a fazenda, né, que a gente refere-se a um ditador. E aqui a gente pode ver claramente, porque a casa do Sr. Jones, que é os humanos, eles ficam abandonados e a priori eles querem transformar ali no museu. Mas depois o próprio Napoleão, junto com os seus capangas ali, né, que são os cachorros que ele criou com essas ideologias, ele vai começar a usar os cômodos ali da casa, inclusive usar a roupa de cama, que era proibido, beber, e depois vocês vão ver o que isso vai dar. Enfim, é um livro espetacular, um livro bem impactante, sobretudo se você conhece um pouco sobre a história soviética, sobre o socialismo soviético. Então você vai trazer, ele começa a ler e tentar dar nomes aos bois, né? A gente pode até dizer assim, as referências são inúmeras, as semelhanças são inúmeras com esses estados totalitários, enfim, é muito fenomenal. É um dos livros assim da vida, eu gosto muito desse livro. Essa releitura me fez ver novas coisas. É sempre válido, né, a gente reler livros, sobretudo esses clássicos, porque a gente consegue visualizar de uma forma diferente. Até porque com o tempo a gente começa a adquirir, nesses 10 anos, nas leituras que eu fiz, nesses estudos que a gente vai fazendo, a gente vai adquirindo bagagem, de certa forma, e isso vai agregando um valor imenso numa releitura. Tem até alguns livros aí que eu pretendo reler. Algumas dicas que eu vou dar aqui para complementar esse texto maravilhoso do George Orwell. Claro que aqui está muito claro a crítica que ele faz, mas existem inúmeros livros para você complementar e saber um pouco mais, já que você não conhece nada sobre se você não conhece nada, né, sobre a Revolução Russa, sobre o socialismo, enfim. Tem um livro muito interessante, inclusive lançado há algum tempo atrás pela Todavia, vou deixar aqui as capinhas quando eu estiver falando. A Revolução Russa, da Sheila Fitzpatrick, é um dos livros que eu gostei bastante, que ela faz uma síntese sobre a Revolução Russa. É um livro bem curto, mas é muito interessante. Um outro do John Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo, é um livro espetacular também, que faz um retrato ali dos dias, né, que estavam antecedendo a Revolução Russa. Um outro é uma série que tem no Netflix, é uma série documentário chamada Os Últimos Czares, e que a gente pode observar como foi os últimos momentos dos czares e o quanto a população sofreu ali também, dá um panorama bem interessante sobre isso. E também, por último, uma dica bem interessante, essa parte de Trotsky, porque aqui, como eu citei sobre essa história, existia 2 líderes, né, que era o Bola de Neve e o Napoleão. O Napoleão, ele caracterizava o Stalin, o Bola de Neve, o Trotsky. E ali, no fim das contas, o Napoleão expulsa o Trotsky, ali o Trotsky tem que se esconder e sai porque pode ser morto a qualquer momento. E isso é de fato bem verídico, porque a gente sabe que o Trotsky ele foi se exilar no México e lá acabou morrendo, inclusive por mandantes. Foi uma história bem interessante, a história os últimos dias de Trotsky. E tem um livro bem interessante que eu li, O Homem que Amava os Cachorros, do Padura. E é um livro muito interessante porque conta esses últimos dias de Trotsky. É uma ficção, mas tem muito de verdade ali, né? Porque o pano de fundo é a história de Trotsky, então vale muito a pena ler este livro. Vou deixar aqui também a capinha para vocês verem. Eu super recomendo A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Recentemente, ano passado, 2018, a Companhia das Letras lançou este quadrinho que, quando eu terminei de ler A Revolução dos Bichos, eu peguei imediatamente o quadrinho para dar uma reforçada, né, no texto, sobretudo agora na questão visual. Gente, tá muito fiel. E assim, a gente vê aqui as revoluções que vão ocorrendo ao longo
do trabalho lá, e tem muita questão do trabalho forçado, os castigos, né? Então, gente, é um quadrinho espetacular, que conta sobre já o momento de escassez, aqui os capangas do Napoleão. Gente, é muito, muito interessante. Aqui os cavalos, né, como eu tinha dito, que ele caracteriza o proletariado ali, a força motriz que dá força ali e praticamente trabalha para os grandes, né, poderosos. E que é bem interessante porque a gente pode levar isso aqui e verificar um momento muito crucial na história mundial, sobre essa questão dos avanços de forças ditatoriais, movimentos totalitaristas, e é muito interessante, eu gosto muito desses temas. Então é um prato cheio, é uma aula de história, viu, esse livro, sério mesmo. E com essas dicas que eu dei, dessas leituras complementares, é assim, perfeito, vocês vão mergulhar nessas histórias e ter uma interpretação bem diferente e abrir a cabeça, né? Porque o totalitarismo não leva a nada. Enfim, não vou contar muitos detalhes, né, do livro, porque vocês precisam ler esta obra e sentir toda a emoção que George Orwell nos coloca aqui para refletir, pensar. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, porque sempre eu estou postando coisa legal lá. E até a próxima. Um cheiro para vocês.